Bom dia! Bom dia, Cristi. E aí, minha querida, tudo bem por aí? Fresquinho, né? Já. Tá um tempinho gostoso. Eu tô chegando à conclusão que o outono é a minha estação preferida, pelo menos até agora. É a minha também. Pelo menos a daqui, né? É a melhor estação. A mais clara, a que tem o céu mais bonito, né? Tem temperaturas amenas. Aqui tem sempre temperatura amena. Aliás, aqui no Rio de Janeiro, a É, temperatura é sempre alta. A gente está com aquela temperatura agradável, que não é de primavera, sabe? aham, Está meio sim, confusa a coisa aqui. é. Deve estar deve estar uns quer dizer, agradável para a gente daqui, né? Ah, Deve estar o quê? Sei lá, uns 22 graus, 20 graus, 23, 23, 24, por aí. Tá uma delícia, Théo. que bom, que bom. É. Depois de alguns dias de chuva, que eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que gosta desse tempo de chuva. Gente, a coisa que está caindo, peraí. Né? Mas vamos nós. Manu hoje está doente, né? Seremos só nós duas. Sim, hoje ela precisou ficar um pouquinho em repouso, né, para ela poder se recuperar. Ontem gente, é, a gente passou um bom tempo do dia juntas, né? Nós fomos fazer uma visita à Marilena e ao Jance, e saímos de lá, já era 5 e pouca, aí ela passamos na Alzira, né? Aí essa coisa rendeu até 8 horas da noite, foi a hora que ela foi para casa. E eu fui cuidar das minhas coisas. Talvez tenha juntado isso tudo aí, hoje de manhã ela acordou desse jeito. Mas o que que a gente tem para hoje? Boa pergunta. A pergunta. A pergunta que não cala. Hum, Na verdade, eu tenho uma pessoa muito querida, hum, né? Muito querida mesmo. A gente, quando era criança pequena, né? A gente é quase praticamente da mesma idade. A gente vivia sempre juntas. Tanto é que a gente se trata muito mais como irmã do que qualquer outra coisa, né? Porque a gente só se separou, já era por volta dos seus 15 anos, 16 anos, foi que a gente tomou rumo diferente, até porque eu fui morar em outro lugar. Depois foi ela que foi morar fora. E aí ela me ligou, a turma chegando. E aí ela me fez uma pergunta que eu até falei para a Manu, que eu ia trazer para a gente responder aqui. Pronto, acabou a novidade, eu acho. Aí ela estava falando, né? Ela está passando por um momento muito delicado, delicadíssimo, né? E aí ela vira para mim e fala assim: Ô, Cristi, a gente ouve por aí que todos os momentos difíceis da vida nos tornam mais fortes. Não tô acreditando nisso, não, porque eu cada vez me sinto menos, né? Eu olho o momento atual e digo, não tem condição. Eu não estou me sentindo mais forte. Isso tem um limite, né? Eu falei, tá bom, vou levar para as meninas para a gente ponderar. Tem limite, né? Como assim, se cada vez eu fizer, né? Se eu levar
mais situações, né? A ideia que a gente tem é que quanto mais a gente passar por obstáculos, subir, descer, não sei o quê, a gente vai ficando cada vez mais resistente, pelo menos teoricamente é isso. É assim? Ou isso, a gente está sempre indo, se tornando mais forte, mais resiliente, mais paciente, mais virtuoso, ou a gente tem um limite que a gente chega. E aí eu não pude continuar com ela porque ela mora no outro país, né, hoje em dia. E eu estava saindo de casa, então a gente não pôde continuar, né? Mas aquilo ficou reverberando, porque na verdade eu também nunca parei para pensar nisso. Eu sempre acreditei que quanto mais você faz, mais forte você fica. Mas deve ter algumas outras condições, algumas outras coisas, né? Tem limite para a gente suportar alguma coisa? Da gente chegar e dizer assim. A gente nem pode dizer chega, né? Porque a gente está na situação, né? Mas sempre a gente vai sair melhor da situação. É uma boa pergunta, né? Talvez isso que você está trazendo converse um pouco com um dos temas que eu pensei agora antes de entrar, né? Que é o tempo de cada coisa. Ah, Não sei, então. né? Acho que sim. E também, né, te ouvindo, pensei na Manu, que hoje não está aqui, porque Uhum. ela, né, entendeu que ela já veio em outra live, ela já esteve presente sentindo enxaqueca, e hoje ela falou, hoje a enxaqueca para mim, né, eu preciso realmente ficar quietinha. Então, hoje ela precisou respeitar, né? Hoje ela sentiu que, opa, né? Cheguei aqui no meu limite. Então, eu fico pensando que tem a ver com a gente realmente entender o nosso limite, né? Porque se a gente coloca na nossa cabeça que toda situação difícil vai me tornar mais forte, pode ser que isso se torne uma crença e eu acabe procurando mesmo, né? Consciente ou inconscientemente, situações difíceis para que eu possa dizer ou me provar forte, né? Enquanto se eu me percebo o meu limite, eu consigo, opa, essa batalha eu não vou pegar, né? Essa daí eu tô deixando passar porque porque não é o momento. Cláudio Pierre, bom dia, meu Bom amigo, tudo bem? dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Bom Paula. dia, Paula. Eu não tinha pensado até nessa questão de crença, né? De quando isso se torna uma crença, com certeza a gente vai fazer alguma coisa para atrair essas situações. Porque tem aquelas situações que vêm para a gente, né? Sem que a gente tenha feito nada. Por exemplo, né? Quando o seu pai ficou doente, quando a minha mãe ficou doente, né? Quando a minha irmã ficou doente, quando alguém que a gente conta não está ali, ou seja, as coisas que estão fora do nosso controle. Uhum, exato. Exatamente. Então, a coisa poderia ser assim, né? Procure aquilo que não está, que está fora do seu controle e deixe ir. A enxaqueca da Manu, sabe? Isso não foi algo que ela provocou conscientemente. Não foi ela Exato. que ela decidiu, não foi isso que ela decidiu, até porque ninguém quer ter enxaqueca, né? Nós mulheres que temos isso, né? Os homens pouquíssimas vezes têm isso, sabemos exatamente do que se trata, né?
E a gente chega à conclusão, né, que, quer dizer, é fato. A gente não provoca isso conscientemente. Então, uma das coisas que acho que eu vou ponderar com essa pessoa que me é tão querida é isso, né? A que é que você está se apegando e está fazendo com que você ache que precisa enfrentar isso e que você vai sair melhor? Qual é o elemento? Exato. Esses dias mesmo eu estava assistindo a uma... Esse fim de semana eu estava assistindo um programa que é sobre... chama Alone. Não sei se tem aí na Netflix daí. Enfim, é um programa de sobrevivência, né? Que as pessoas vão e ficam... Elas têm já um conhecimento sobre como viver né, na natureza. Enfim, já tiveram alguma experiência ou algum tipo de instrução, né? E aí elas vão e têm que dar conta sozinhas ali da vida na mata, né? E aí são lugares bem selvagens, assim, diferentes do planeta. E aí tinha uma moça que estava lá, e aí ela falou assim, que as coisas na vida dela sempre foram muito difíceis, né? E que ela entendia que alguma coisa assim que fazia parte. Só que foi curioso, porque além né, não bastasse as adversidades da vida na natureza selvagem, que é incrível, assim, porque tem sido interessante acompanhar e ver que as coisas são muito complexas, né? Muito desafiadoras na vida selvagem mesmo. Mas não bastasse isso, ela se cortou, ela se feriu, ela, sabe, assim, sem querer, pegou fogo na cabana. Aí você fala, gente, né? Assim, eu brinquei, não precisa ser tão difícil, né? Assim, já tem a dificuldade da situação propriamente, né? Você não precisa se machucar, você não precisa né, se cortar para dizer, né? É isso. Por que que a vida... Que crença é essa, né? De que a vida precisa ser difícil, precisa ter desafios, precisa para que possa se sentir forte. A gente, a vida por si só, ela já traz os altos e baixos, né? A questão é como que a gente flui por isso, assim, né? Eu fico pensando. Por isso que eu acho que combina a coisa do tempo de cada coisa, né? Assim, se eu estou me sentindo, como a gente já colocou aqui em outros encontros, né? Se eu estou me sentindo, percebendo que eu estou mais vulnerável, então eu preciso respeitar esse limite, né? Se eu estou num momento em que eu estou diante de uma situação, eu não estou vendo beleza nela, tá tudo bem também, né? Tá tudo bem não ver beleza naquele momento. Se eu estou passando por uma dor de uma perda e ainda estou num momento em que eu não estou conseguindo entender sentido nem propósito em relação a isso, tá tudo bem, né? É o tempo de cada coisa. E aí, nesse processo, a gente vai percebendo o que a gente pode fazer dessas pedras que a gente encontra no caminho. Mas não procurar as pedras, né? Não Já, precisa. elas vão chegar de qualquer maneira. Elas estão aí. Eu vejo esses programas, gente, eu não consigo me imaginar numa situação. Eu voluntariamente nunca iria. Eu não tenho Não, eu sei que eu não tenho o menor perfil de forma alguma para nem um eu, tipo de vivência nem desse, eu, assim. Nenhum. Nem acampar. nem, Né? nem Quanto mais. acampar, nem acampar, né? E para lá sem nada, contando só com a experiência que tem, não vou, não É vou. incrível. É incrível, porque a pessoa fica realmente numa situação de vulnerabilidade, sabe, extrema, porque não tem ninguém, elas têm uma câmera, a produção
do programa vai uma vez por semana para fazer um check-up médico só para saber assim, se a pessoa tem condições de permanecer ou não, né? Mas imagina, uma vez por semana, e elas têm um telefone que se sentir que está no limite, né, para ligar. Se ela quiser desistir ou chegou no limite, né, que ela ligue. Mas aconteceu um rapaz que a cabana dele pegou fogo, foi de noite, ele tinha que esperar até o dia seguinte para o programa ir lá buscar, e estava, sei lá, menos 15 graus de temperatura, Nossa, sabe? negativo. Uau! Negativo, que foi lá no Polo Ártico, enfim. É esse que eu estou vendo. Então, tá totalmente disponível, exposto até, né, a situações adversas. É muito, né, é muito interessante, porque me fez pensar, né, no tanto de facilidades que a gente tem hoje, né, o quanto que as nossas civilizações vieram se aprimorando, né, em, em recursos, em técnicas, né, de como preservar o alimento, como fazer da terra também, né, cultivar com a agricultura, muitas coisas. É muito incrível. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, não, né? Só na natureza você vai ter alimento disponível. Não, Não, não no lugar de não, gelo, né? não, Especialmente lá. mas Encanto nenhum, né? em vários lugares, assim, né? Tem muitos lugares que eu acho que é isso. Tem muitos lugares que tem uma... Você olha e fala, nossa, tem muito recurso aqui. Mas depende da estação, depende do Sim. local, depende de um monte de fatores que a gente nem imagina, né? E quanto tempo que esse pessoal vai ficar? Até todo mundo desistir? Até ficar o último. E não tem como saber, né, quem saiu, quem não saiu, as pessoas não sabem, né? Então, esse programa que eu terminei, não vou dar spoiler, não, porque vai que Uhum. alguém assiste, né? Não, Deixa claro, porque tem muita gente que está assistindo. É. Mas é muito interessante, assim, né, é isso, da gente entender até a, a abundância que a gente vive hoje, o tanto de recursos que a gente tem hoje, né, para lidar com essas questões de sobrevivência, né, e de subsistência que a gente tem. Muitos recursos, né, que vêm de toda a nossa ancestralidade. É muito E, interessante. e que às vezes a gente acha que não são suficientes, né? Pois é, né? Assim, claro que a gente sempre tem o que aprimorar, mas tem muita. A gente já teve bastante evolução aí, né? Na forma de acessar esses recursos, né? Acho que os nossos desafios hoje não são referentes a recursos ou como obtê-los, mas mais no sentido de comportamental, eu penso, né? Assim, da gente em relação a essas disputas de território, né? Questões de poder, acho que a gente hoje vive muito mais desafios em relação a isso do que pela questão de acesso a recursos que a gente tem, né? Todos. Todos, né? A gente tem. A questão é como justamente a gente conseguir vencer barreiras aí referentes a essas questões de poder, de disputa, de competição, né? É isso.
Bom, tirando a parte da questão da competição em si, isso não é uma coisa que me agrade, não, sabe? Eu, às vezes, fico pensando se já não estava na hora da gente fazer alguma coisa que fosse cooperativa. Uma vez eu participei de um jogo, foi a única vez, em que você não competia com a outra pessoa. Na verdade, as suas ações, a gente precisava o tempo todo estar trocando coisas para Aham. poder realizar as tarefas, né? Uhum. E eu achei muito mais maravilhoso do que essa questão da competição de quem pegando por essa questão aí, né? A cooperação, a minha experiência foi muito melhor do que do adverso, Uhum. sabe? Do outro ser meu adversário. Uhum. E interessante que, como a gente não sabia das regras, a gente levou um certo tempo para perceber que, na verdade, o que a gente só conseguiria resolver a coisa quando a gente conseguisse ver que o que estava me faltando completava o outro, ou, né, o que o outro estava. E a gente só conseguiria fazer a tarefa, a proposta do jogo, quando a gente começasse a juntar as coisas. Olha que interessante. E que Né? jogo que é? Eu, Onde, eu não onde que lembro, foi? porque isso foi na faculdade, sabe? Eu achei tão genial. A gente teve um experimento na faculdade, né? E um dos grupos trouxe um jogo assim. Foram várias coisas, né? Psicologia social, eu acho. Uhum. E era Programa. exatamente isso, né? E o tempo que nós levamos para perceber que o outro não era adversário, que o outro tinha os recursos que a gente precisava e que a gente também tinha para um terceiro, porque eram várias pessoas jogando. Uhum. E isso não estava nas regras. Descobrir isso fazia parte do próprio jogo. Uhum. Quando cada um começou a perceber, gente, que não tem saída desse negócio. E também perceber isso era um dos objetivos do jogo. Até que alguém falou, não, peraí, eu acho que o que eu estou precisando, você está aí. Aí, aí veio aquela consciência de que, gente, isso não é um jogo de competição, é de cooperação. Uhum. Né? De cooperação, de troca. Nunca mais ouvi no seu nome, não sei como é que é. Né? Isso estou lá, sei lá, estou falando lá de 1978, sei lá. Nem Uhum. sei se existe, ou se foi só um experimento. Você está falando, está me vindo aqui alguma coisa. Acho que tem alguma coisa ligada, não sei se é aprendizagem, alguma coisa, mas que tem essa coisa do colaborativo. Agora eu não estou me lembrando qual era o contexto, assim, né? Mas é interessante porque isso é uma coisa que eu tenho refletido também. Ainda não cheguei a nenhuma ação propriamente, né? Mas o quanto a gente consome programas de competição O tempo o todo. tempo todo, seja referente à comida, né? Quem vai preparar o prato, melhor prato, isso, aquilo, sei lá, que, sei lá, tem todos os programas, né? De quem dança melhor, quem, né? Sei lá. Enfim, tem um monte de programas e, e aí me chama a atenção que as pessoas falam assim, se fosse a vida real, eu faria diferente, mas aqui é um jogo. Então, faz parte eu jogar como jogo. E aí eu fico pensativa sobre isso, sabe? Até que Claro, ponto isso é um jogo? Porque é só um jogo, né? a psique não vai fazer diferença se é um jogo ou se não é, gente. A gente já sabe disso pelas leis que a gente estuda. Esse é o problema. Exato. Né? É, a Você questão leva né? para a vida, não tem jeito. É vida. É a vida, é vida, né? E aí me faz também refletir.
que eu estou consumindo, né? Para que eu consumo isso? Como eu falei, ainda não sinto assim, tipo, como eu já fiz com outras coisas na minha vida, outras Sim, escolhas de tipo, isso daqui já não me nutre, não quero sim, mais. sim. Ou outros programas que eu já não assisto porque não faz sentido Sim. para mim. Mas acho que eu tô nesse processo, sabe? Assim, de, tipo, qual é o sentido disso? De ficar consumindo e alimentando esse tipo de mentalidade que eu não concordo, né? Que eu vejo que é uma mentalidade que segrega, ao invés de ser uma mentalidade que agrega, né? Então, Exatamente. quando a gente fala de colaboração, cooperação, não tem essa de ser um melhor do que o outro ou de ser, né, mais do que o outro. Não, todo mundo tem algo a contribuir um com o outro, todo mundo tem algo para somar. Então, isso faz muito mais sentido para mim. Inclusive, quando eu vejo, né, em certos programas esse tipo de ação, eu sinto, ai, que alívio, ai, que coisa boa. Nossa, né, isso existe. Então a gente sabe que os movimentos grandes eles começam com os pequenininhos. Então eu estou pensando aqui né, na minha como que eu posso fazer os meus movimentos para o que faz sentido para mim em relação a essa temática, né? São questionamentos, Cristi, que eu tenho feito. Não, é engraçado, né? Porque existem algumas coisas de esporte que eu gosto muito de ver. E já de um tempo para cá eu tenho tido essa visão, sabe? Porque eu fico pensando assim, eu gosto muito de ginástica rítmica. Gente, o que aquelas meninas e o que aqueles rapazes fazem com os próprios corpos, aquilo vai ter uma reação no futuro, talvez até um futuro bem imediato, muito ruim. Não acredito que alguém faz aquele tipo de coisa toda e você vai sair dali com saúde. Para alguma coisa que dura alguns segundos. Porque minha satisfação de ver aquilo só dura até a tela mudar, sabe? Até aparecer uma outra coisa. Até eu pegar um livro para ler. Isso é questão de segundos. E são meninas e meninos e rapazes e homens que fazem um esforço enorme para me trazer uma satisfação que é extremamente fugaz e vai embora, acabou. E eles vão carregar um peso enorme e que talvez até nem consigam de mim a minha aprovação. Basta que caia no chão e que não tenha feito aquilo que eu esperava. Eu tenho me questionado muito também, sabe, Gisele? Naquela menina que passou o ano inteiro, 3 anos, porque essas competições são de 2 em 2 anos, 3 em 3, sei lá como é que é, se para ficar lá alguns segundos, com toda expectativa, com peso enorme de perspectiva, de todas as pessoas que estão ali para julgar, todo mundo ali está julgando. Tem um grupo dizendo, esperando que ela se quebre, que caia, porque tem um outro predileto. E aí eu resolvi que isso eu não quero mais para mim. Então eu estou treinando para olhar e dizer, nossa, que lindo. Mas para olhar com respeito àquela que também não consegue, porque eu não ia estar no lugar dela. Eu não me vejo, sabe? Eu não me vejo. Então, e aí vem toda essa questão da competição, né? De você colocar uma criança de 2 anos, 3 anos, para disputar para ser mais bonito, porque desfila mais não sei o quê, porque, né, tem 5 anos e está dançando de não sei, porque ganhou o quê, gente? E aí o questionamento que eu faço é o mesmo que você está fazendo, ponderando com você.
do que eu estou alimentando a minha alma, Uhum. É. sabe? Uhum. Se a gente está o tempo todo falando em agregar coisas, não existe nada mais separador do que isso. Eu sou melhor do que você, sou mais alto, sou mais gordo, sou mais leve, sou mais distento, eu tenho mais potência, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais sabedoria. Pronto, já me separei da divindade, já Uhum. estou do lado de fora. Já existe eu, maravilhoso, ou eu, péssimo, e o outro, pronto, acabou o caminho. Uhum. Cheguei a alguma conclusão? Não cheguei a conclusão nenhuma. Está em Mas igual processamento. é, esse negócio está aqui Processamento de batendo bola, dados, né? sabe? Batendo bola. Uhum. Né? Às vezes eu tenho umas ideias malucas quando eu estou vendo voleibol, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas eu vejo qualquer jogo de vôlei porque eu gosto do esporte, né? E eu não Uhum. gosto de praticar esporte. Nunca gostei, desde pequeno, né? Eu sempre fui de leitura e tal. Os caras que brincavam, igual toda criança brincava na rua, não sei o quê, fazia as peripécias de criança, mas meu negócio era ficar num canto lendo. Desde que eu comecei a ler, sempre foi assim, né? Nada desse negócio de correr, vamos fazer uma disputa. E ficava lá, acho que uns 10 minutos, e assim que eu tirava aquela energia toda, eu voltava. Aí eu fico pensando assim, a gente podia fazer assim. Acho que os jogos deveriam ser assim, acho que seria muito mais divertido. Uhum. Você tem dois times, e em um certo momento você mescla, sabe? Fazer uma brincadeira, né? Mescla. Põe esse para cá, aquele para lá, tira do time do azul, coloca no vermelho, tira o amarelo, coloca no verde, não sei o quê, né? Mistura tudo. Seria muito mais divertido, menos tenso, muito mais. Talvez para alguém ver não fosse tão legal, né? Ou fosse, né? Se a gente começasse a entrar nessa vibração, né? De sair da coisa do tá separado e eu sou melhor do que você, né? Do que entrar numa outra de que você é meu parceiro de caminhada, alguém com quem eu posso contar. Porque também nisso a gente também começa a combater uma ideia que é errada, de que só tem um lugar lá no topo, Uhum. que você vive assim. É, o que a vida, né, como se, é isso, assim, pode até ser que neste momento eu tenha conseguido esse destaque, mas isso não fala que eu sou a melhor. Neste momento eu consegui, né? Mas na próxima pode ser você, né? E aí e a questão, acho que o principal é a nossa forma de lidar, assim, né? Escondendo, manipulando, né? Não querendo compartilhar. Acho que são coisas que acabam estimulando a um excesso, né? Na questão da competição. Mas se a gente pensar como algo que tem uma continuidade, acho que seria possível, talvez, né? A gente, não sei, é isso, perguntas, né? Como que a gente pode ser Porque, na colaborativo, verdade, isso aí são né? ponderações, né? Alguma coisa que É, você fica. são perguntas, né? Como que a gente pode ser, mesmo, pode até existir a competição saudável, mas como que isso pode acontecer, sem ser em nome do jogo? Né? Faz parte do jogo, então eu vou passar por cima do fulano porque faz parte do jogo. Sofia! Ou eu vou, enfim, fazer coisas que possam machucar o outro e eu não tô nem aí porque faz parte do jogo. Então, acho que Exatamente isso, né? é o como que a gente vivencia essas experiências, né? Enfim, são perguntas aí. Né? Estamos chegando no final do nosso encontro, Cristi. Nossa, Passou super já, rápido, né? Já. nossa, a gente perde a noção. Para mim, eu falei, gente, né? Estava aqui,
achei que não estava, né? Então, Lício, eu me lembro de você, viu? Nossa, muitos anos atrás, a minha memória. Que A legal. gente se conheceu, estudou na mesma escola de Kung Fu. E estamos falando lá do início do século, Ah, que do século máximo! XXI. Legal! É, né? Já tem, sei lá, mais de 20 anos, né? Porque, ó, eu fiquei entre 2000 e 2005, só aí já são 18. Caramba, nossa, gente, passa rápido. É muito incrível essa questão do tempo, Nossa, é né? muito legal isso, né? Você Sim, olha para trás, né? Que são meus amigos, né? Os meus amigos mais próximos foram lá, e são amizades disso aí, né? Amizade de 20 anos, de 22, são dos meninos, né? Os amigos no sentido do masculino, né? Uhum. Que essa turma toda é masculina, né? Que são a turma que está sempre junto e misturado, né? Dos meninos, né? E da Então, menina, está todo mundo casado com dos filho. meninos e a menina. E a menina, eu sou a única exceção. A única menina no meio dos meninos sou eu. Né? E aí, encontrei o Lício lá. É, muito, muito tempo bom para se recordar. Querida, então, já que a gente está no final, né, eu vou continuar aqui nas minhas ponderações. Eu Eu também. acho isso importante. Sim, Eu acho essa coisa importante, né? Porque são visões da vida que a gente precisa, né, levar. O extremo da competição acontece, né? Como a gente está vendo aí, essa questão do território, que aí custa milhares de vidas, exato. né? Que parece casa que não tem pão, todos brigam e ninguém tem razão, sabe? É, Porque, tipo na verdade, isso. tem, Uhum. ninguém tem, e ninguém ganha, todo mundo perde. Não tem vencedor na história, É. sabe? E desde que essa coisa toda começou, né, talvez seja até por isso que a gente está tão mais atento com a questão das competições, porque são essas coisas que contribuem para a gente ter uma sociedade com o nível de violência que a gente tem. Isso Com contribui. certeza. Né? De que eu tenho que estar sempre passando em cima do outro, sendo melhor do que o outro, estando na frente. E aí a gente esquece uma coisa que é básico, que a gente nunca leva em consideração. Eu sou absolutamente única. Eu não tenho como me comparar a ninguém. Nem você, Uhum. velho. Exato. Com o quê, Exatamente. Uhum. sabe? Qualquer Uhum. outra coisa é artificial. Sim. E isso é uma coisa que a gente tem que estar lembrando para a gente todo dia, toda hora. Eu sou o único. Não tem ninguém perto de mim. Para eu não transformar isso numa crença, Sim. né? De que isso é uma verdade e fazer isso, sabe? O caminho que me leva, né? Então, minha querida, boa semana. Obrigada, Um Cristi. beijo, bom trabalho, né? Que você vai começar a trabalhar, eu vou fazer ginástica. Eu só trabalho hoje de Ótimo tarde, dia. né? Obrigada para todo Ótimo dia para mundo que todas nós, né? participou aqui, que vai assistir também. Obrigada pela presença. E quem quiser também, né, partilhar os seus pensamentos, suas reflexões sobre essas coisas que a gente coloca aqui, são todas as pessoas muito bem-vindas aqui. Convidadas, né? Semana que vem a gente tem convidado, né? Isso aí. Boa, Cristi. É a Segunda Fátima. que vem é a Fátima Lopes, que vai estar com a gente lá no Mão na Massa, conversando. Não sei se Cláudio está por aí, se recebeu um convite, viu, Cláudio? Pois é. Pois é, tá, já está encaminhado. Beijo, minha querida, até para a semana. Beijo, até.